Pra variar, mais uma horinha. Caramba, uma hora passa muito rápido, pô. Sério mesmo. Era pro Instagram aumentar isso. Nunca vi uma hora passar tão rápido na minha vida. Eita. Esperar os meninos voltarem aí que a gente continua. Cara, sério mesmo, impressionante como uma hora passa rápido. Pronto, voltaram. Gente, como uma hora passa rápido, né? Olha quem chegou. Ô, coisa linda! Diga boa noite, pessoal. Ah, foi como eu tava falando. Sim. A minha noiva faz parte de um grupo com outras meninas. E eu não pergunto o que é que rola, o que é que tem de. Enfim, o motivo, assim, dos encontros, porque acho que é a intimidade dela, tal. É um grupo voltado também para as coisas do céu. E eu não pergunto muito porque é mais da intimidade dela. Mas uma É. coisa que eu prestei atenção é que com certeza deve ter falado algo com relação à beleza feminina, aos olhos de Deus e tal, tal, tal. Porque eu passei a ver Clarice se arrumar até em momentos assim que não necessariamente precisa, né, de uma digamos assim, de algo mais formal e tal. Eu vi ela se cuidando, eu percebo ela se cuidando mais nesse ponto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de ir, né, ao que eu queria perguntar a você de fato, né? Alguém já olhou para o teu trabalho e olhou assim para a tua vida e fez, caramba, que fútil, que menina fútil. Na minha cara, muitas vezes. Sério? Sério, eu tenho uma amiga, inclusive, que era uma das minhas melhores amigas, assim, de infância, Ah, que uma vez ela fez alguma crítica, assim, à igreja e eu fui defender, né? Aí ela foi e jogou isso na minha cara, assim. E você é um hipócrita, né? Quem é você para estar falando isso porque você fala tanto de Deus e vive exatamente o contrário, sabe? Por uhum. causa do meu trabalho. Clara tá tocando terror aqui nos bastidores. Deixa, a bichinha fica à Então, isso vontade. já aconteceu muitas vezes. Tu ia falar alguma coisa? Ah, sim, muitas vezes também as pessoas, inclusive, já falaram na minha cara também, que achava que era teatro, que não acreditava que era capaz de uma pessoa trabalhar com algo tão fútil, tão superficial e ter uma fé. E aí, uma vez, uma menina até que ela frequentou a comunidade por um tempo, teve um episódio muito forte, assim, que eu sentia que ela me olhava diferente, sabe? Eu sentia que ela meio que evitava ficar perto de mim ou conversar comigo. Quando a gente tava numa roda, Clara apagou a luz. Quando a gente tava numa roda, por exemplo, na comunidade, eu falava, eu sentia que ela não dava muita importância à minha fala, no sentido de, tipo, sabe? Eu Aham. percebi que existia alguma coisa. E em algumas adorações eu senti o impulso de ir lá rezar por ela e eu sempre me sentia ao mesmo tempo muito bloqueada porque eu sabia que tinha alguma coisa em mim que incomodava ela e que ela não gostava. E eu não ia forçar a situação. Aí teve um dia que Deus me inquietou muito e eu fui lá e rezei por ela e no final da adoração a menina simplesmente me procurou, ajoelhou nos meus pés, assim, tipo, eu fiquei desesperada, por favor, levanta. E ela começou a dizer assim que desde que eu olhei para você pela primeira vez e que eu escutei a sua história de fé e tal, de conversão, eu dizia onde eu tivesse a oportunidade que era um teatro, eu ligou a luz. Eu dizia que era teatro e que você era fingida, que você era uma farsa, que era impossível, não sei o que lá. E hoje eu pedi a Deus uma confirmação, que se isso que eu sentia não fosse verdade, que se você não, Clarinha, não. Ó, ela vai derrubar tudo, tudo aqui. E se, Quer desenhar? que Vai se desenhar essa na impressão sala? que ela tinha no coração a meu respeito fosse errada, que eu fosse rezar por ela. E foi Sim. justamente nessa adoração que Deus me impulsionou e eu fui. Então, nesse dia, assim, nós quebramos muita coisa, uma no coração da outra, sabe? E foi muito forte, mas ao longo da caminhada, muitas vezes eu já escutei, assim, que eu era fingida, que era um teatro, que não era possível
ser cristã, ter uma fé autêntica e trabalhar com tanta futilidade, sabe? Mas Sei. uma coisa que eu sempre pensei, Tiago, é que as pessoas ficam assim, isso não é um lugar para uma mulher cristã estar trabalhando. Se não tiver uma pessoa de Deus nesse meio, se não tiver nenhuma, como é que Deus vai chegar ali, sabe? Qual vai Uhum. ser o caminho? As pessoas Sei. precisam estar em todos os lugares. A questão é como eu vou estar nesse lugar. Eu vou estar fazendo o que todo mundo está fazendo ou eu vou estar sendo cristã autêntica naquele lugar, sabe? A gente Verdade. encontrar o para que eu estou ali, né? Sim. É. Tem muita gente que se pergunta isso. Vai pela grana, ou vai pelo status, ou vai pela facilidade que algumas áreas permitem, né? Mas quando a gente coloca essa intenção de fato sair da nossa zona de conforto e ir a algo maior, né? Tipo esse para quê que transmite esse movimento, né? Não fica só no porquê, e aquele porquê nos deixa estático. Esse para quê faz com que a gente de fato leve algo a mais, né? Além da profissão, né? E essa coisa da futilidade ou do trabalho não ser próprio para um cristão, o Filipinho sente muito isso também. Várias vezes eu já vi alguém comentar em foto dele, eu falar diretamente mesmo que era errado ele não cantar para Deus. Como se ele não pudesse cantar para Deus cantando a música popular, entendeu? Sim, sim. As pessoas, parece que você... Eu É não sei, aquele lance do que a gente comentou no começo da live do padrão, né? As pessoas Aham. precisam de um padrão. Tipo, para você ser pai ou mãe, você tem que fazer isso, 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 isso. E quando na verdade muito do que a gente vive já tem no nosso coração, né? Deus ele vai suscitando e se a gente não tiver atento a ouvir e ir pondo em prática naquilo que ele nos pede, a gente vai viver um eterno conflito, né? Do que as Aham. pessoas acham que é certo, do que a gente sente que Deus quer para nós. agora, é claro que a gente é chamado a estar em todos os lugares, a ser luz em todos os lugares, mas a gente também não pode começar a fazer o que todo mundo está fazendo ou ceder a todas Sim. as diferentes realidades. É claro que, como cristão, a gente é chamado a viver uma realidade, né, que não, bem provavelmente não vai ser essa realidade mundana, enfim. Sim. Mas eu discordo totalmente que existe trabalho fútil que porque você tá lá você não pode ter uma fé de verdade, uma fé autêntica, sabe? Sim, sim. Eu tava vendo, eu sou muito. Eu fico catucando muito a internet, Instagram, essas coisas. E eu vi até que teve um evento, não foi na comunidade, voltada para isso daí, que foi tu, eu A, acho que a Renatinha beleza Brindeiro também. transforma. Isso, Sim, foi sim, algo sim, desse sim. tipo. Foi algo desse A tipo. beleza transforma. E, eu até me lembro, assim, que quando eu vi isso, eu disse, caramba, que interessante, velho, que coisa bacana. Porque realmente a gente vê, assim, tem, sei lá, terço dos homens, né? Toda paróquia tem o terço Hum, dos homens. sim, E tem grupos de oração para homens e tudo mais, e não é querendo sedimentar, separar, mas às vezes é preciso que as mulheres se juntem mesmo para falar sobre isso, sobre maquiagem, sobre roupa, sobre, sei lá, sobre essas coisas aí que vocês passam na cara que eu não sei de nada, mas vocês precisam conversar sobre isso como uma forma de externar aquilo que a beleza interior, sabe? Tipo, eu vou ficar bonita, eu exatamente. vou me organizar porque eu sou bonita por dentro, né? Obviamente não falando em primeira pessoa, mas nesse sentido. E Felipe, O, isso que tu tá ah, falando, fala. isso que tu tá falando, Tiago. Uma vez um frei que ele acompanha de perto assim todo o processo da comunidade, ele atuou uma vez a nós, né, que Deus queria construir edifícios espirituais sob alicerces humanos. E isso é muito claro, né? Como Deus quer, através da nossa humanidade, atrair vocações, né? Atrair pessoas para Ele, né? E talvez isso seja um traço até do carisma, mas que, de fato, Deus, ele cada vez mais vem movimentando
outras pessoas a enxergarem o reino de Deus como isso, né? Esse edifício espiritual. Porque não adianta a gente alimentar o espírito se a gente não está com a carne bem nutrida, né? E preparada. Uhum. Então, a gente precisa ter essa cabeça humana, né? Bem formada, né? A gente precisa entender, de fato, quem nós somos, né? A nossa dignidade humana, onde é que a gente quer chegar com tudo isso, para que a gente tenha mais de passar o que vem de Deus, E né? As outra nossas coisa, experiências. né? Às vezes a gente tá olhando tanto para o extraordinário, para as manifestações extraordinárias, para tudo com um olhar muito divino e tal, e esquece do básico do humano, sabe? Da convivência, do respeito, de olhar para o outro, de perceber a dor do outro. Então, às vezes a humanidade está tão bagunçada que a gente não consegue, por mais que se esforce, expressar o divino naquela humanidade bagunçada, sabe? Uhum. Então, eu acho que não são duas coisas que acontecem separadamente, sabe? Elas precisam evoluir juntas. E a gente, às vezes, cria dentro da nossa cabeça, né? Que falar de Deus é só falar no nome dele, né? E assim, eu já vivi várias experiências nesse sentido, mas quando eu ia montar o show com os Gonzagas, e até hoje eu faço isso no meu show, hoje ainda com mais liberdade, né? Mas quando eu ia montar o show, eu sempre tentava colocar, ao longo de todas aquelas músicas, um norte para que eu soubesse o para que eu estava no palco. E aí teve ano que eu falei sobre respeito, e a gente cantava Luiz, respeito a Januário, sendo que, na verdade, eu não estava falando de respeito, eu estava falando de honrar pai e mãe. E aí eu dizia, né, que de que adianta a gente pedir respeito se a gente não começa a respeitar os nossos pais dentro de casa. E aí eu fazia o link com o Luiz Gonzaga, dizia que ele fez essa música pro pai dele e tal. E aí eu lembro que uma das turnês que a gente fez, eu falava sobre simplicidade, que era onde de que adianta a gente estar aqui nessa festa, todo mundo aí muito bem arrumado, todo mundo bebendo e tal. Mas eu queria fazer uma pergunta simples a vocês. Daqui a um ano, o que vocês vão lembrar dessa noite? E aí a galera ficava naquela, sem entender muito bem, né? No meio de um show de forró, fazendo aquela pergunta. Eu falava, vocês não vão lembrar o que vocês estão vestindo, muito provavelmente. Vocês não vão lembrar quanto vocês têm no bolso. Vocês não vão lembrar com que carro vocês chegaram aqui. Mas vocês vão lembrar da pessoa que está ao seu lado. Vocês vão lembrar de um sorriso, de um abraço. E é isso que vai ficar marcado. Então, aproveite para abraçar quem está aí do seu lado. Agradece por essa pessoa estar aqui. Deseja a ela uma boa festa, que ela saia daqui em paz, que ela volte daqui abastecida de carinho e tal. E aquilo eu sei que gerava um impacto naquelas pessoas, porque elas não iam sair daquele lugar vazias, elas iam pelo menos ter recebido um abraço. E talvez Deus tivesse em cada abraço daquele, né? Então, eu não precisei falar de Deus diretamente para falar nele, né? Mas eu sei que eu sabia que as pessoas eram impactadas porque diversas vezes eu recebi pessoas no camarim chorando, porque às vezes era um pai que fazia tempo que não abraçava o filho e era o filho que estava ali do lado dele. E ele deu um abraço no filho. Era um amigo que estava, depois de não sei quantos anos, se vendo naquela festa e ele pôde abraçar realmente o amigo, aproveitou aquele momento para abraçar aquele amigo. Então, eu acho que a gente tem como falar de Deus de uma forma humana. É aquela coisa, não adianta eu chegar para um irmão de rua e dar a comida a ele, dar o pão, sem colocar Cristo dentro, né? Porque ele só vai matar a fome naquele momento. Mas depois ele não vai levar a transformação de vida que a gente quer quando a gente coloca Cristo dentro, né? Então, resumindo essa questão de que tem como abordar vários temas, seja no universo feminino, seja no universo masculino ou no universo humano como um todo, falando de Deus sem falar diretamente, porque Deus ele é onipresente, né? Então ele está em todos os lugares. E basta olhar também, assim, eu estava pensando aqui, viajando nisso, olhei para a proteção de tela do meu celular e comecei a pensar, né? Às vezes a gente olha para os santos e a gente só marca da vida dele as coisas extraordinárias, né? Sim. As coisas, a bilocação, os milagres, e sabe? E a gente esquece de olhar para a humanidade extraordinária também, mas humanidade que eles carregavam, sabe?
Sim. Então, eu acho que está muito nisso. Assim, às vezes a gente foca muito só no, né, lá em cima, lá em cima, lá em cima, e esquece de olhar para as pequenas coisas ao longo do dia. Ô, Filipinho, eu conversei, acho que há uns 20 dias atrás com o Bruno Camurati aqui, e, e a gente tava falando um pouquinho de música, tal, tal, tal. E uma coisa que ele, que ele falou assim muito bem é sobre a identidade musical, né? Sim, Que é uma coisa que eu acho bem parecido, assim, olhando um pouquinho o teu trabalho e olhando um pouquinho dele, o trabalho de vocês é a sua cara, né? Tipo, o seu trabalho, a sua música, é, a capa lá do vídeo, tudo é a tua cara. sim, E a gente vê que tem uma doação de carinho, né? No trabalho. O Ora et Labora de São Bento, né? Há uma oração ali por trás, há um pouquinho da tua história ali. Tu já respondeu mais ou menos, mas eu queria saber se alguma vez você, de fato, assim, não naquela. Quando você falou lá que ia falar com o pessoal da banda que ia sair. sim. Mas alguma vez você já, tipo, vou desistir. Tipo, agora não dá. Eu vou desistir de uma das coisas, ou da vida religiosa, ou da vida profissional. Com certeza. Diariamente a gente pensa nisso, sem pensar, né? Mas é uma luta, né, Tiago? Uhum, A gente que busca fazer a vontade de Deus, né? Que busca estar aberto a de fato, se entregar a Ele. A gente tem que estar sempre se questionando, tipo, qual é o meu papel aqui, né? Será que eu já fiz tudo? Porque Deus, ele vai martelando algo no nosso coração, né? Tipo, até a gente fazer aquilo que ele quer. E aí, quando a gente dá aquele passo, ele pega e vai abrindo a, A as próxima novas porta. possibilidades, né? E dentro de mim isso sempre foi muito presente, porque a música me inquieta muito, né? Rafa sabe, eu fico toda hora eu tô pensando algo para compor, eu tô sempre trazendo isso para o meu dia, porque de fato faz parte de quem eu sou também, né? Eu durante muitos anos fugi da música e ela meio que me perseguia, assim. E realmente já passou muitas vezes. Inclusive, quando eu saí da banda, né, dos Gonzagas, eu saí sem saber se eu continuaria cantando. Eu só sabia que eu não queria mais estar naquele contexto. E uhum, não, nada contra o trabalho, nada pessoal, mas assim, era algo interno. Eu sabia que o que eu tinha para fazer ali naquele contexto eu já tinha feito, sabe? sim. Tudo que eu podia ter doado aquele projeto eu tinha doado. E, e aí depois veio um grande dilema, né, dentro de mim, tipo, será que eu continuo cantando ou não? Então, quando eu saí sem saber se continuaria cantando. E depois eu comecei a discernir, né, quais seriam os próximos passos, em oração e também buscando ver o que Deus ia abrindo, né, de possibilidade. E aí, de fato, eu me voltei a fazer esse trabalho que várias músicas minhas fala de Deus sem falar diretamente, né? Sem falar. Se as pessoas pegarem e colocarem uma lupa nas minhas letras, elas vão saber que eu estou falando de Deus ali. E, e assim, de um tempo para cá, isso é algo que ainda estou em discernimento, mas assim, Deus ele tem insistido cada vez mais de eu falar diretamente, sabe, no nome dele. Sei. E eu venho cada dia mais alimentando isso dentro de mim, né? Buscando, compondo mais, voltado às coisas dele. E assim, essa quarentena também tem servido para eu fazer isso sem pressão exterior, né? Sem a pressão de ter que dar resultado a um escritório, a um contratante, Sim. ou algo do tipo. E eu percebo assim que realmente Deus ele tem um mistério, né, por trás também desse talento que ele me confiou da música, né? Minha música não é só entretenimento, embora muitas vezes pareça só isso.
E cada dia mais eu tenho amadurecido essa questão, né? De como fazer, vixe já um público. Aí vem a parte técnica e humana, né? Que grita também. Eu falo, Uhum. caramba, por minha vida toda eu cantei isso aqui. Se eu for para o outro lado, como é que vai ser? E é uma luta também, né? Porque existe uma história. Mas, assim, Deus, ele vem cada vez mais me inquietando a não ter medo, sabe? E eu acho que a gente Sei. tá... Isso não é só comigo, eu percebo que ele vem colocando essa palavra, né? Essa frase, não tenha medo, não é só para mim, é para muitas pessoas, porque a gente muitas vezes paralisa por conta do medo, a gente se coloca numa zona de conforto que não nos faz crescer por conta do medo. E talvez eu esteja nessa zona desde que eu saí da banda, né? Mesmo lançando vários trabalhos, mesmo tentando entregar um conteúdo mais humano, né? Mais da minha humanidade, ele de fato tem insistido muito, dizendo não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. E aí eu tô nessa fase, mas assim, existe sempre essa dúvida do que fazer, qual o próximo passo, mas a gente tá aqui, né, entre erros e acertos, tentando fazer a vontade dele. Interessante que esse não tenhas medo, se a gente fosse ver fazer um estudo bíblico sobre essa frase, né? Não tenha medo, não tenhas medo, não tem mais. Na Bíblia aparece 365 vezes Uma essa, vez por ano, né? uma vez por dia, né? Uma vez Durante o por ano. dia. Então, para que a gente se lembre aí todos os dias, né? Que a gente deve encarar isso, né? De forma, digamos assim, encorajada. Mas vem cá, vocês dois aí, a gente sabe, acompanha a vida de vocês aí pelas redes sociais, enfim. Vê que é uma vida uma vida corrida, né? Principalmente Rafa aí, não tem um lugar fixo de trabalho, você também. Não tem um lugar fixo de trabalho onde você, sei lá, eu trabalho na Epitácio Pessoa, Não, então eu eu sei trabalho que na com Epitácio. pessoa inteira. Tem É, dia que eu cruzo a cidade. como que vocês organizam a vida pessoal, agora com Clarinha, a vida profissional e a vida espiritual? Como conciliar aí essa, essas Essa, essa resposta vale vidas? um milhão de reais, viu? Não descobri, ainda não descobri, mas Quem assim, disse que a gente organiza? exato, não. A gente tenta organizar, né? Não sei se o que a gente vai dizer aqui é a fórmula que vai funcionar para todo Sim? mundo. Mas quando eu ouvi isso a primeira vez de Andrei, a gente fala muito em Andrei aqui, porque para quem não sabe, Andrei é o nosso fundador. Então, assim, a gente acredita demais que os direcionamentos dele são iluminados por Deus, né? E uma das coisas que ele falou, assim, que mudou a minha vida em relação à organização de tudo que eu preciso fazer, de tudo que eu sou chamada a viver, foi quando ele falou sobre foco. Porque eu dizia Uhum. assim, eu tenho tantas coisas para fazer que eu não consigo fazer nada. Eu não foco em nada. Eu não me sinto uma boa cristã, eu não me sinto uma boa mãe, eu não me sinto uma boa esposa. Porque é tanta coisa para dar conta que parece que a gente faz um pouquinho de cada coisa de qualquer jeito, entendeu? E eu achava que é porque eu tinha que dar 24 horas do meu dia para todas as coisas. Eu tô falando de coisas no sentido prático da coisa, tá, gente? De Sim. fazer mesmo. E aí ele falou assim que essa coisa do foco, na verdade, tá muito mais ligada qual a palavra? A intensidade. Tá muito mais ligada à intensidade de como você se coloca e como você faz a coisa do que em relação ao tempo que você gasta com ela. Então, por exemplo, se eu tenho uma hora do meu dia para sentar com a minha filha no chão e brincar, eu vou sentar no chão com a minha filha e vou brincar com ela inteira ali por uma hora, entendeu? Uhum. Então eu não vou sair dali sentindo que eu fiz pela metade porque eu estava com ela, mexendo no celular, olhando para a TV. Não, eu estava com ela. Eu vou tirar, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas do meu dia para rezar ou para ir a uma igreja ou fazer alguma coisa. Eu vou tirar esse tempo e vou fazer aquilo estando inteira ali. Eu não vou sentar no banco da igreja e ficar pensando em 1000 coisas aleatórias e fazendo 1000 coisas aleatórias, entendeu?
E quando eu escutei isso assim, clareou muito as coisas na minha cabeça, porque eu sou melancólica, isso é muito característico do meu temperamento, de se culpar muito, de olhar sempre pelo lado negativo das coisas. E quando Clara nasceu, por exemplo, eu vivi uma grande angústia que foi achar que eu nunca mais ia conseguir fazer nada na comunidade, pela comunidade, porque agora que eu era mãe, ou eu não conseguia ir, ou quando eu estava lá, eu não conseguia fazer do jeito certo, porque eu tinha que ficar correndo atrás de Clara, entendeu? E aí, isso nessa época foi uma angústia pra mim, assim, que você não está entendendo. E quando eu falo de uma melancólica angustiada, é tipo o fim do mundo, entendeu? Minha formadora sofreu, penou um pouquinho comigo. E aí ela começou a falar isso pra mim, Rafa, faça o seguinte, a sua atividade lá vai ser... Eu sou da comunicação, então normalmente eu fico na parte dos eventos de registro e tal. Vai ser isso. Se você só puder editar uma foto, você vai dizer para as pessoas que é o que você pode fazer. Seus irmãos de comunidade vão entender, porque ser comunidade é também, a todo momento, estar sendo chamado a morrer pelo outro, especialmente no nosso carisma. E eles vão entender isso e você vai fazer da melhor forma que você puder fazer. Faça o seu melhor. Então, se o meu melhor, naquele momento, naquele serviço, era editar uma foto e postar, eu estava fazendo o meu melhor para Deus, entendeu? Eu estava sendo honesta, me colocando inteira ali. Mas foi como eu consegui organizar a minha vida. Porque eu entendo agora, eu separo o meu dia, as minhas atividades pela prioridade. É óbvio que tem coisas que são prioridade, né? Isso não tem o que questionar. E me coloco inteira em todas as minhas atividades, seja 10 minutos ou 1 hora do meu dia. Eu acho que essa foi a melhor forma de organizar a vida que eu encontrei. Não sei se é a fórmula correta, mas foi pelo menos o que eu entendi, assim, que Deus ia acalmando meu coração nessas angústias e eu estou tentando todos os dias, né, viver. E antes da pergunta-chave, né? Todo mundo perguntou sobre que Filipinho estava começando a falar lá do encontro. Fato. Mas antes disso, eu queria perguntar, foi uma pergunta de uma seguidora nossa. Ela perguntou como vocês fazem para introduzir Clara na vida da fé, né? Sim. A gente, através do exemplo, né? Eu acho que é a melhor forma da gente arrastar alguém. Eu sou fruto não do convencimento, mas do contágio, né? Do exemplo. E é como a gente tenta fazer. A gente reza em casa, ela vai à missa com a gente tenta explicar ela, né? Ainda de uma forma muito lúdica, mas a gente tenta mostrar a importância, né? De viver para Deus, né? A gente, antes de todas as refeições, a gente faz todas as refeições na mesa juntos. Graças a Deus nós temos esse privilégio. E a gente reza, ela já sabe, ela já bota a mão. Se a gente rezar... Olha, se alguém não fizer a mãozinha e ela abrir o olho e ver, ela para a oração na hora. Mamãe, reza, mamãe, reza. Ela já adverte. Mas a gente faz de uma maneira muito lúdica, assim. Antes de dormir, a gente vamos agradecer a Papai do Céu e já reza com ela, o Santo Anjo, reza a Ave Maria. E obriga, entre aspas, é a parte que ela é obrigada a fazer, é pedir a bênção antes de dormir. Se tiver todas as avós, todos os tios, todo mundo, a gente vai e abençoa ela, né? Faz que ela peça a bênção. Então ela vai, beija a mão da gente. E assim, uma coisa que eu acho... São pequenos detalhes, né? Que pra gente parece que não é nada, mas que lá na frente vai fazer toda a diferença, né? Na formação dela. Uma coisa que eu acho engraçada, assim, eu também recebo muito isso no direct. E eu acho engraçado porque, às vezes, as pessoas pensam que Clara tem, sei lá, 15 anos. Porque o povo idealiza na mente, entendeu? Aí, por exemplo, eu já recebi coisas do tipo: nossa, como é que você faz pra Clara assistir a missa inteira quieta? Gente, não faz. Clara, né? Quando eu recebi isso, ela tinha 1 ano e meio. Eu ainda lembro da resposta. Foi exatamente isso. Ela não fica. Ela tem 1 ano e meio. Nenhuma criança de 1 ano e meio vai prestar atenção no padre, calada, a missa inteira. Se ela fizer isso, sua filha abençoada tem alguma coisa diferente, graças a Deus. Certeza. Mas, em geral, a maioria das crianças da idade de Clara não ficam quietas, não ficam paradas.
Então, assim, primeiro a gente tem que entender o quê? Ela é uma criança, a forma de prender a atenção dela é diferente de um adulto. A Para gente leva ela, brinquedo, a gente só que faz... assim, obviamente, né, leva brinquedo o quê? Que não faça nenhum barulho, É, que claro, não, né? pelo amor de Deus, não saiam de casa com aqueles megafone que vai, né? Então, assim, a gente tenta. Comida ela ama. A gente leva comida, ela fica 1 hora lá Felipe comendo. explica comida, gente, também não é qualquer comida, é biscoitinho, enfim. Ela é Não, uma mas é porque Rafa criança. se, pro... Véi, Não, Rafa é se porque o povo vai preocupa pensar que a muito. gente vai levar um piquenique pra igreja, é? Não, mas tá. Se o povo quiser levar um piquenique, pode levar. Não, Mas a pode gente não não. leva, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a primeira coisa que as pessoas que têm essa dúvida precisam entender é que uma criança, na fase de Clara, dificilmente vai sentar como um adulto na igreja e prestar atenção em tudo que está acontecendo ali. Então, a gente precisa encontrar formas de prender a atenção dela. Clara é muito musical, ela ama cantar e dançar. Então, os momentos, glória, os momentos da entrada do padre. Hipervaloriza, né? A gente pergunta sim. qual a cor da roupa do padre. Aí ela, olha aí, verde. Aí ela passa a missa todinha. A roupa do padre é verde. A roupa do padre é verde. A gente tenta aprender ela assim, tipo, aí em inglês, ela green. Pronto, então, green. Assim, a gente vai brincando só pra que aprender a gente ela. vai tentando pegar elementos ali que faça ela prestar atenção no que está acontecendo, mas que ela é uma criança, que prenda ela ali também, entendeu? Como criança. Às vezes a gente precisa sair porque ela chora ou reclama de alguma coisa. Hoje não mais, hoje ela já fica mais de boa, assim. Mas no início a gente precisava sair. Então, assim, no dia a dia, de forma lúdica, entendendo a idade dela, as limitações da idade dela de entendimento, a gente tenta fazer, por exemplo, a missa. Ela já sabe que algum dia da semana tem a missa, entendeu? Ela não sabe Durante a quarentena, a gente se arruma dentro de casa e vai participar da missa na frente da TV, né? Coloca um vestido diferente. Toma banho como se só toma banho no domingo. É porque Rafa só toma banho no domingo, né? Não, o que eu tô dizendo... Mas a gente se veste, né? Pra ir como se a gente fosse sair de casa, né? A gente E aí ela já sabe, ela já pede pra vestir aquela roupa, já escolhe o laço. Olha o que aconteceu. Esse domingo, eu não lembro o que foi, que a gente quase perdeu a hora. Quando a gente chegou, que ligou na Canção Nova, já tava o padre entrando, assim, já tava bem na hora. E ela ainda não tinha colocado a roupa especial dela. A gente se atrapalhou com a hora. Quando começou, ela, papai, minha roupa. Tipo assim, foi um desespero, porque ela entendeu, ela já entende que a missa pede uma roupa especial, porque é algo especial, entendeu? Então, assim, são com essas coisas pequenas que a gente vai fazendo ela abrir os olhos e enxergar o momento. Tiago, porque se eu chamar ela aqui, ela vai derrubar tudo. Mas eu vou ver se daqui pro final da live eu chamo ela pra fazer em nome do pai e do filho. Tu vai chorar de rir. Ela faz pra todo lado, só não faz... Mas eu acho essa questão, principalmente da missa, quando lá vai eu com minha experiência paterna, né, que não tive ainda, mas eu acho muito importante, bicho, a criança, ela viver a missa, sabe? Tipo assim, viver do jeito dela, como vocês fazem, né? Tipo, qual a cor da roupa do padre? É verde. E ela fica ali, mas ela tem o contato, sabe? Tipo assim, na memória fotográfica dela, quando ela ficar mais velha, ela vai se lembrar que a missa é algo importante, né? Algo importante porque eu ia com meu pai, com minha mãe, eles me levavam. Eu não sou muito fã da salinha de cuidar de criança, não. Exatamente por isso, sabe? Por conta da vivência da missa. Obviamente, né? Que se tiver, sei lá, uma criança que não entende, e os pais podem deixar na salinha para que eles vivam a missa. Mas a partir do momento que a criança começa a ter um entendimento, eu acho importante demais isso, velho. Eu acho muito importante mesmo. Porque cria o vínculo ali desde cedo, né? E quem tá do lado... Se a gente pegar os nossos avós, né? Minha avó tinha 12 filhos. Aí, como é que faz? Para botar 12 numa salinha? Não, vai ficar aqui na tora, no pau. Na Semana Santa, a gente tentou mostrar de uma forma bem lúdica também, fazendo desenho da cruz, pedindo para ela pintar, explicando, Jesus fechou o olhinho nessa cruz, tananã. O lava-pés, Felipe fez nela, ela pediu para fazer em Felipe, aquilo impressionou muito ela, assim, ela achou o máximo, entendeu? A gente preparou um altarzinho com a Bíblia aberta, uma imagem, uma vela. Então, ela vai
ela vai guardando aquelas coisas, Eu sabe? acho que tem que fazer ela participar. Exatamente. Eu acho que... Às vezes os pais se preocupam tanto em passar a mensagem, esquecem de incluir a criança naquela situação. E essa experiência que ela vive, quando ela experimenta mesmo a situação, quando ela faz e participa, é o que marca, entendeu? Então, eu tenho certeza que ela vai, ao longo dos anos, ela vai entendendo que, isso é uma coisa importante. Meus pais sempre fizeram isso, porque mesmo as poucas vezes que a gente não conseguiu levar ela para missa, por exemplo, porque é doente ou qualquer coisa desse tipo, quando a gente saía, a gente dizia, papai e mamãe vai rezar, vai encontrar com Jesus, com o padre. Então, ela já entende, sabe? Algumas coisas, obviamente que não tudo. Então, vamos voltar lá a conversa lá, o ponto que eu interrompi, Filipinho. E, cara, eu confesso que eu até fui olhar hoje de tarde na internet o momento, né? Como aconteceu. Chuquinha, rapaz. Já foi dito aqui na live que só falta você. Verdade. Só falta Chuca aqui mesmo. Para lembrar, porque eu lembro assim vagamente como foi a situação, né? Eu não lembro da cena, mas eu lembro da essência, né? Que foi algo super natural, super, tipo assim, despretensioso. Sim, você falou algo que você vivia de forma muito natural. Lembro que o microfone tremia. O microfone tremia. Eu ia dizer agora, se pareceu natural, pareceu um pouco errado, porque ele estava tremendo até o último fio de cabelo. Bicho, relembra aí pra gente. Como foi? Como chegou no assunto? Então, como eu vinha falando, né? Não foi só chegar lá e começar a falar. Eu vivi essa experiência da questão do tempo, né? Com o que você gasta o seu tempo. E eu percebi que estava gastando o meu tempo da forma errada. E aí, quando eu fui partilhar no fim com o André, ele pôs a mão na minha cabeça e pediu sinais claros se era vontade de Deus ou não que eu continuasse na banda. E aí, com 4 dias, ligaram, a produção do programa Fátima Bernardes ligou para mim e perguntou, ligou, Felipe, aqui é da produção do Fátima Bernardes. Inclusive, eu encontrei o cara que ligou recentemente aqui em João Pessoa. A gente estava juntos e ele relembrou essa ligação porque ele fez todo um arrodeio para chegar no ponto, né? E aí ele falou, Felipe, então, aqui o nosso programa, vocês vão vir para o programa daqui a uma semana, né? Isso eu fiz, Aí ele falou, não, é porque o tema do programa vai ser as diversões. E a gente queria saber, a gente ficou sabendo que você é da Igreja Católica, né? Eu fiz, sou. Aí ele falou, você é de uma comunidade católica? Eu fiz, é. Aí ele falou, e você vive tudo que tem na Bíblia? Aí, sem saber como chegar, né? Aí eu falei, então, eu busco viver tudo que tem na Bíblia, né? Os trancos e barrancos, eu vou cair escorregando ali, mas graças a Deus existe a reconciliação, né? A confissão e a gente continua a caminhada. E aí ele falou, então se você vive tudo que tem na Bíblia e você é noivo, então você e sua noiva só vão fazer sexo depois do casamento. Aí eu falei, você tá querendo falar sobre castidade, é isso? Aí ele, eu fiquei sabendo. Aí foi quando ele disse, um amigo seu, uma vez, em uma conversa informal, um amigo meu que tem intimidade para perguntar isso, ele perguntou, Felipe, tu é da comunidade aí e tal, e como é esse lance? Tu e Rafa são noivos, eu tô ligado que só pode fazer depois de casamento e tal. Aí eu falei, e a gente vive isso. Aí ele, é sério, então esse meu amigo ficou impactado, assim, né? E aí, conversando com esse cara, que era da produção de Fátima, ele soltou isso, ele era da produção da banda, né, o cara. E aí ele soltou isso para o produtor. E aí imagino que na redação foi algo que gerou uma curiosidade, né? E aí foi quando ele ligou, ele falou, então a gente tava querendo saber se teria problema de você falar sobre isso no ar. Aí eu, na hora, como cristão exemplo sou, por dentro eu falei, nem a pau, velho. Nem a pau que eu vou falar sobre isso, né? Na hora eu dei aquela travada. Aí Rafa tava do meu lado, né? Durante a ligação eu falei, velho, é o seguinte,
eu preciso conversar com minha noiva, porque vai expor a vida dela. Preciso conversar com o fundador da minha comunidade, que ele é meu formador pessoal também, e porque vai expor a realidade da nossa comunidade, né? E depois que eu conversar com eles, eu lhe dou uma resposta. Ele, beleza, daqui a meia hora eu ligo. Eu digo, meia hora é peso, né? Mas aí eu falei, não, beleza. Aí falei com o Rafa, falei, e aí, Rafa? Aí ela, caramba, tu vai ter coragem de falar. Aí eu, não, né? Tipo, bem honesto, assim. Vou ter nem a pau. Porque qual era o problema? Não era eu falar sobre isso. Era eu ser sabatinado. Tipo, as pessoas me perguntarem e eu, unicamente, tá respondendo como igreja sem ter essa preparação e muito menos ser a pessoa mais aconselhável a fazer isso, né? E aí eu liguei para Andrei. Eu falei, Andrei, vai ligar agora o programa do Fátima Bernardes. A gente tá com a pauta lá marcada. Não foi a primeira vez, né, que a gente participou do programa, a gente já tinha ido. Então, aí eu falei, a pauta marcada lá e estão querendo que eu fale sobre castidade, velho. Aí o bicho pegou e falou, sim, e aí, tu vai falar? Aí o Andrei, não, né? Mas o que é que você diz? Aí ele falou, Filipinho, Deus está lhe dando. Lembra que a gente pediu sinais claros, se era vontade de Deus ou não. Aí eu falei, o que é que isso tem a ver? Aí ele falou, Deus está lhe dando a oportunidade de testemunhar as maravilhas dele em um local totalmente inusitado, né? Se você tiver coragem de ir, eu acho que vá. Eu acho que vai ser um testemunho muito rico para nossa juventude. E aí eu, caramba, pô, na hora ele falou, mas assim, se você tiver coragem, se você se sentir à vontade, né? Aí eu, caramba, pô, tu é doido. Eu fiquei assim, velho, vou nem a pau, né? Por dentro ainda. Aí quando o cara ligou, aí eu falei, velho, eu vou. Aí ele pegou e beleza, anotou lá e tranquilo. Aí quando a gente foi depois de uma semana, né, para o programa. E aí, velho, tudo que era de livro sobre castidade, pregação, Padre Léo, todo o conteúdo sobre castidade da internet. Todas as pregações do Padre Léo eu assisti sobre essa temática. O Padre Léo foi um norte, assim. Ele para mim, enfim, maravilhoso. Para mim se também. eu pudesse, todos os dias eu escutava pregação. Para mim é um cara santo e com certeza quando ele for beatificado, eu vou estar ali pedindo por ele, pedindo para que ele olhe por nós. Mas assim, aí tudo que era livro, tudo que era pregação, eu saí assim, devorando, porque como eu falei, o meu medo era ser sabatinado. Eu sei que é um tema polêmico, que se você não tiver uma preparação, as pessoas vão querer ali ir na ferida, né? E aí, lá, eu lembro que assim que eu entrei, né, tava super nervoso. Eu nunca fiz um programa tão nervoso na minha vida. Basta assistir o vídeo você vê a boca dele seca, aqui, ele aqui, ó. Toda hora. Eu acho que eu tava mais nervoso que o primeiro programa do Superstar. Talvez foram os meus 2 momentos de pico de nervosismo, assim, nessas situações de programa de TV. E aí eu tava super nervoso, né? Eu achava que já tava todo mundo sabendo. Eu olhava assim pra galera, tipo, alguém vai perguntar alguma coisa aqui, né? E aí eu lembro que antes de entrar no ar, Fátima, ela tem assim, ela sempre vai falar com os convidados, com a plateia, né? Não com os convidados, os artistas convidados, que geralmente a galera tá nos camarins, mas ela sempre vai falar com a plateia. E aí ela entrou para falar com a plateia e a gente ainda tava passando o som para entrar no ar, né? E aí, tipo, eu já tinha participado uma vez do programa, eu tenho certeza que ela não lembrava de mim, né? E aí ela falou com a plateia e já olhou para mim e falou: Felipe, eu tô curiosíssimo para ouvir sua história. Aí eu, caramba, velho. Aí eu já nervoso, né? Eu, caramba, bicho, vai rolar isso aqui. Aí pronto, aí começou o programa. Antes de entrar no ar, a produtora falou: Felipe vai falar no primeiro bloco. Aí eu, beleza. A gente começou a abrir o programa cantando e tal. Eu, caramba, falar no primeiro bloco, o resto do programa a galera vai ficar perguntando sobre isso, né, velho? Que merda. Eu por dentro, assim.
E rezando, a galera na comunidade intercedendo Meu pesado. amigo, era todo mundo assistindo com um texto na mão e rezando o texto, assistindo e rezando assim. E o grupo aqui fervendo. É agora que ele vai falar, gente, intensifica a oração. Não foi E um aí- acontecimento. E aí eu peguei, sentado lá no sofá, né? E acabou o primeiro bloco e ela não me perguntou nada. Aí eu, caramba, pô. Aí na hora eu pensei, velho, Deus com certeza fez igual a Abraão com Isaac, né? Tipo, deixa eu vá lá, mata seu filho. Quando levantou o machado, o bicho apresentou o cordeiro, né? Aí eu falei, velho, com certeza era só um teste pra saber se eu vou, né? Aí quando eu tô me levantando assim, pô, do sofá, aí Fátima, Felipe, fica aí que no segundo bloco eu quero conversar com você, viu? Aí eu, caramba, pô, ela não esquece não, velho. Aí pronto, aí eu fiquei, né, sentado. Aí começou o segundo bloco e esse programa foi um programa muito polêmico, assim, tipo, falar de vários aspectos polêmicos, eu lembro. E eu fiquei receoso por isso também, né, porque o público do programa era um público, assim, que com certeza ia problematizar a questão, né? Certeza. E aí eu peguei e fiquei no segundo bloco inteiro lá. Ela ainda me fez pergunta e tal. E eu, sendo que não a respeito disso, né? Eu respondi. Aí quando acabou o segundo bloco, aí eu me levantei assim. Eu fiz, velho, com certeza Deus tá só me testando. Porque acabou o segundo bloco, ninguém me perguntou nada. Eu me levantei, fui pro palco, ninguém falou nada. Aí eu falei, oxe, vão perguntar mais não, já era. Aí pronto, aí fiquei bem tranquilo, pô, bem tranquilo. Aí Respirou o fundo. último bloco entrou no ar, o bloco todinho correndo super bem, ninguém me percebia ali no programa. Aí quando veio Fátima, e agora a gente vai ouvir, tinha acabado de fazer apropriar alguma coisa, aí já virou, e agora a gente vai ouvir a história do cantor Felipe Alcântara, da banda dos Gonzagas, ele que vive com a noiva dele, algo que poucas pessoas da juventude, aí pronto, ela fez aquele métier pra falar, velho, eu gelei assim. Aí ela, e aí, Felipe? Tiago, eu juro a você que eu não consigo o que eu falei ali. Tipo, eu acho que. Eu acho não, o Espírito Santo de fato agiu e toda uma preparação de uma semana que eu tive, eu consegui, em poucas palavras e do meu jeito, pôr pra fora, assim, tipo, eu falei, foi muito claro no que eu tava falando. Eu disse que era para viver aquilo. Eu falei a minha experiência, citei essa Ele não questão tentou de convencer ninguém, né? eu citei isso, né, de que eu não estava ali para convencer ninguém, sim para contagiar, até porque dentro da banda existiam outras realidades e a gente se respeitava por isso. E aí eu assim coloquei para fora tudo. E quando eu terminei de falar, ela pediu para a gente cantar uma canção. A gente cantou, ela terminou o programa e não teve tempo de ninguém me perguntar nada no ar. Ou seja, Deus estava ouvindo a E angústia aí- dele e preparou tudo da melhor forma possível, né? Porque colocou uma forma que o maior medo dele era o que? Era ser sabatinado ali, sabe? Sim. Enfim. E Deus preparou de uma forma que ninguém teve nem a oportunidade de fazer isso. E aí eu lembro que quando acabou o programa, começou várias pessoas, pô. Primeiro, pessoas assim que nem eram cristãos, me paravam e falavam parabéns pela sua coragem. E eu, assim, ainda estava meio que sem entender o que estava se passando, estava sem celular, né? E aí começou vários cristãos do Projac a sair das ilhas de adição, de outros núcleos e tal. E vinham para mim e falavam, Felipe, você só falou sobre isso porque você é artista. Se você fosse uma pessoa qualquer, eles não abririam essa pauta. E aí isso foi confirmando o meu propósito dentro da minha profissão, sabe? Sim. Tipo, isso daí foi ficando muito claro de que realmente eu podia fazer a diferença dentro da música, né? Mesmo Sim. sendo um cantor popular. E aí, quando eu entrei, peguei o celular, meu celular praticamente travou, assim, de mensagens que eu recebi do mundo inteiro. Literalmente, chegou a Roma isso. Eu dei entrevista para o oficial do Vaticano, pessoas de outras igrejas cristãs, né, da Batista, Assembleia, entraram em contato comigo, repostaram.
a reportagem. Muitas pessoas falaram, ligavam para mim perguntando se podia passar nos grupos de oração, não só da Igreja Católica, mas das igrejas evangélicas também. E isso foi tema de vários grupos, né, de vários núcleos. Eu lembro que grupos que nós conhecíamos, as pessoas ligavam para mim para dizer que o assunto estava sendo debatido dentro dos grupos, Porque, assim, que muita gente achava que isso não era possível e passou a se abrir a essa possibilidade. Que não acredita que isso é possível, acha que porque eu não consigo viver, ninguém mais consegue viver, é impossível viver isso. Então, o Felipe ter falado como que para o homem é muito mais difícil abrir essa coisa da sexualidade, porque é uma coisa histórica, né? Enfim, é um assunto que é muito mais difícil para o homem aceitar e abrir. Quando o Felipe, como homem, como artista que vive na noite, que canta na noite, teve coragem de falar num programa na Globo abertamente, foi a oportunidade de, pelo menos, abrir o assunto para muitos grupos, entendeu? Inclusive, esse da Batista que o Filipinho citou, uma pessoa entrou em contato comigo para agradecer, na época, dizendo assim: Rafa, eu sou de outra religião, disse de onde era, explicou, coordenadora de tal grupo, e eu queria agradecer pela coragem de vocês, porque nós usamos isso como oportunidade de abrir essa discussão com os nossos jovens e começar a falar disso mais abertamente, entendeu? É como se uma pessoa teve coragem de ir lá dar a cara a tapa, a gente vai ter aqui de abrir, de fazer o mesmo. E eu lembro, assim, que algo que foi muito marcante para mim, não foi nem as críticas, né? Porque teve toda essa parte positiva, mas também tiveram as críticas, né? Todo mundo, um monte de gente dizia, gay, enquanto você não tá fazendo com a sua noiva, ela tá fazendo com o outro. Tipo, eu recebi muitos insultos, assim, de corno, enfim, muita gente me insultou, mas esse não foi o que mais me pegou, assim. O que mais me pegou no sentido de me deixar caramba, eu não sou isso. Foi quando algumas pessoas levaram para o outro extremo, que era para chamar de santo. E eu sei que eu não sou isso. E, assim, busco ser, mas eu sei que eu não sou. E Rafa sabe, no outro dia eu só fazia chorar, porque eu falava, eu não sou isso. Tipo, eu sei das minhas misérias, eu não sou isso. E isso realmente foi muito impactante para mim. E até hoje, de certa forma, esse meu ato de coragem ali, né? Porque foi Deus puramente que me guiou até ali, me mostra que ele pega a nossa maior miséria e no sim que a gente dá a ele, ele faz grandes coisas extraordinárias, né? Porque ele sabia que a sexualidade era a temática que mais mexia comigo e foi o meu tudo, né? Como eu falei antes, tipo, era o tudo que eu tinha a ofertar. Tipo, esse é o meu tudo. E ele pegou esse único sim, talvez, que eu tenha dado, autêntico, e realizou, assim, algo extraordinário, né? E por isso que eu, quando eu falo, né, sobre a minha conversão e falo sobre Deus, eu digo assim, é algo muito particular e você precisa realmente entregar o seu tudo, né? Porque vai ser através daquilo que ele está lhe pedindo, que tá, para você talvez seja a coisa mais impossível a entregar nas mãos dele, que ele vai realizar algo extraordinário. E voltando um pouquinho àquilo que a gente falou, né, assim, do processo de convencer e contagiar. Eu lembro que logo após o programa, né, como o Felipe falou, tiveram muitas críticas também. Uma vez, e esse episódio foi pessoalmente, foi cara a cara, eu fiquei muito impactada, assim, uma pessoa veio me dizer que ficou chateada com a situação, porque as mulheres há muito tempo buscam pela liberdade sexual e a vida inteira foram muito aprisionadas nisso. E quando a mulher começa a ter voz em relação a essa liberdade, a gente vai lá dar um testemunho desse que coloca toda abaixo a luta da mulher, sabe? E assim, a resposta que eu tinha para ela foi não. E a minha liberdade, sabe? A minha liberdade de escolher viver isso. E a minha liberdade de escolher por Deus. A gente não, Filipinho não foi lá e falou da nossa história tentando convencer ninguém. Ele falou que a gente vive. Então, quem olhou para isso de uma forma diferente e abriu os olhos para isso, se sentiu contagiado com a história.
A gente não foi lá e não tentou convencer ninguém, não usou argumentos, não sabe? Então, eu acho que quando você faz pelo olhar da tentativa de contagiar, é diferente, sabe? É diferente. Então, essa coisa da diferença de contagiar e convencer, eu acho que é um ponto muito importante para você partir. E Rafa fala exatamente isso. É por conta da liberdade que ela tem a liberdade de escolher isso. Exatamente. E agora, diga aí que viagem, né? Tipo assim, bem chateada e cheia de razão na minha cara. Assim, você está errada de viver isso. É a sua vida, mas você está errada. Eu fui uma vez num programa da TV Assembleia. Da TV Assembleia falar sobre sexualidade também. Mas era sabatina, velho. Era sabatina. Era eu, aí tinha um sexólogo e um rapaz, um protestante. Acho que Álvaro, o nome dele. Muita gente boa, por sinal. E nós três. E quando o sexólogo entrou, aí olhou para o cara da produção e faz, pô, velho, vocês botam logo 2 homens para defender, aí vocês me quebram. Né? Porque quando parece que o homem tem a fisionomia do animal, né? De que precisa, o sexo é quase uma necessidade fisiológica e naturalmente é, né? E naturalmente é. E Olha, tá ficando careca, Felipe. E isso esse sentimento aí de Filipinho, assim, de nervosismo, velho, eu acho que eu tenho até hoje. É engraçado demais, sabe? Que às vezes eu vou falar sobre sexualidade para grupo de ECRI, eu sou zero didático, assim, eu sou meio bruto, enfim. Aí acaba que eu vou falar nisso, eu fico 1 milhão de vezes mais nervoso do que no danado do programa, que é uma sabatina danada. Mas a tua história, velho, isso aí, eu acho que eu nunca falei isso. Mas eu acho que isso aí foi um chamado, assim, sabe? De Deus a levantar, de fato, eu conversava com o Daniel, que tá chegando no momento que os católicos precisam se levantar, né? Precisam se levantar e, de fato, defender aquilo que vive. Sim. Né? E isso daí foi, eu vejo como um primeiro passo, assim. Depois disso, depois do que aconteceu, que foi algo monstruoso que aconteceu, né? Um simples sim gerou tudo isso. Mas que foi necessário, eu vejo, é engraçado como as coisas de Deus elas vão se ligando, né? Tipo, principalmente, trazendo a tua história. É o cara que pensou em desistir, que estava lá embaixo, que não sabia se era isso, e Deus dá uma mostra clara de que para que ele chegue no ponto mais alto, porque a Rede Globo é o ponto de comunicação onde as pessoas têm mais contato, né? Toda televisão tá ligada na Globo agora. Se a gente for olhar aqui no meu prédio... Depois eu fiquei sabendo que esse programa foi um dos mais assistidos na internet depois. Sim. Durante o ano. Velho. E o mais compartilhado da página deles também. Tá louco. Tá doido. E pra... Pronto. E pra gente fechar o papo, uma pergunta que Filipinho já respondeu no YouTube. Eu vi essa resposta. Mas eu queria que você falasse agora. Vale a pena? Com certeza. Porque uma das coisas que as pessoas tentam distorcer é o que é a castidade, né? Uhum. E se a gente olhar de fato o que significa castidade, a definição, é a virtude que livra o nosso amor do egoísmo. Sim. É exatamente essa questão de que eu não faço por mim nem por Rafa, eu faço por amor a Deus. E é o sair de você, né? Eu não preciso matar o meu desejo. Eu preciso controlar ele, né? Deus colocou o prazer na comida e no sexo para que a gente desse continuidade à criação dele. Porque se a gente parar de comer, a gente morre. Se a gente parar de reproduzir,
a humanidade morre. E aí Verdade. é exatamente por conta desse excesso de maravilha que existe dentro dessas duas atitudes que ele também busca ordenar, porque se a gente não tem ordem nisso, a gente peca contra a castidade e a gente peca pela gula, E né? como o Filipinho falou também, esse desejo no casal é autêntico. Até porque se você tá com uma pessoa e não tem nenhum desejo, nenhuma atração Tem por algo ela, errado. Tem alguma talvez coisa errada seja aí. só amizade, não seja um Aham, relacionamento de sim. casal, entendeu? Então, assim, essa atração é autêntica. Não é, o pecado não está em sentir o desejo, está em alimentá-lo até que ele ultrapasse, né? E que você acabe caindo, enfim. Mas só esse parênteses, assim, que às vezes a pessoa pensa assim, eu só consigo viver a castidade se eu olho para